Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 2 do nosso curso de Estudo dos Fonemas e hoje nós veremos o que é vogal. Pessoal, nós vimos na aula passada a diferença entre fonema e letras. Vimos também que essas letras que vocês estão vendo aqui, elas geram inúmeros sons na língua portuguesa. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Nós não estamos estudando as letras, nós estamos estudando os sons. Como os sons que a gente está estudando vêm das letras, as letras estão aí, tá? A gente começa a falar agora em classificação dos fonemas. Sim, os fonemas se classificam de alguma forma, tá? Então, pessoal, essas letras que vocês estão vendo aí, que vocês aprenderam a vida inteira, que são as letras do alfabeto, e é o nosso alfabeto, o alfabeto português, tá? Elas são classificadas em vogais e consoantes. Nós temos aqui o E, que é uma vogal, e temos o M, que é uma consoante, no sentido alfabético da coisa, tá? Se você vai classificar alfabeticamente, digamos assim, o E é uma vogal e o M é uma consoante. Porém, no sentido fonético, esse E nem sempre será uma vogal. Ele pode ser uma vogal. Exatamente. E esse M nem sempre será uma consoante. Ele pode não ter som algum. Não será consoante. Ele é consoante aqui, no sentido alfabético. Tá? Então, nós temos as vogais, que são A, E, I, O, U. As vogais, tá, pessoal? E quando a gente classifica as vogais, a gente começa a falar em vogais e semivogais, tá? Muito importante de vocês entenderem esse conceito. Lá, nas séries iniciais, quando você está se alfabetizando, a professora vai falar que é tudo vogal. Não tem por que ela falar em classificação de fonemas, vogais e semivogais, encher a cabeça do aluno que nem vai entender direito naquele momento da vida dele, porque é muito pequeno ainda, né? Então é tudo vogal. A, E, I, O, U. Tá? Mas agora a gente vai começar a fazer classificação das vogais e a gente vai falar em vogais e semivogais, tá? E aí a gente classifica as vogais no que nós chamamos de encontros vocálicos, que é o hiato, o ditongo e o tritongo. Porém, para saber o que é um hiato, um ditongo e um tritongo, encontro vocálico é o título da nossa próxima aula. A gente tem que saber primeiro, né, para saber o que são encontros vocálicos, a gente tem que saber o que é uma vogal, o que é uma semivogal. A grande dificuldade do aluno em não aprender encontros vocálicos é porque ele não sabe o que é vogal e semivogal. Então essa aula é um aquecimento para a aula que vem. Pessoal, o que são vogais? Muito importante vocês entenderem. Vogais são sons que passam livremente pelo nosso aparelho fonador. E aí vocês vão ter que entender que nós temos um aparelho fonador. Se você emite som, você tem um aparelho fonador. Aqui. Os seres humanos têm um aparelho fonador da fala. Né? Então as vogais têm esse nome, ó, vocal. Vogal. São sons que passam livremente pelo nosso aparelho fonador. Olha lá, ó. Você consegue falar A, E, I, O, U, sem encostar nada. Nada aqui. Eu não encosto o lábio no outro, não encosto o dente no lábio, não encosto a língua no céu da boca, só A, E, I, O, U. Olha que interessante, né? Ao contrário das consoantes, ó, B, T, K, V, não passam livremente. Experimente falar B, por exemplo, sem encostar nada aqui. Ó, B, você encosta um lábio no outro. B, o lábio superior no lábio inferior. O T, você encosta a ponta do dente, a ponta da língua, desculpe, lá no dente, atrás, né, do dente, da dentição superior. Ó, T. O K vai lá para trás da língua. O V, você coloca o dente de cima no lábio inferior. Enfim, você não vai conseguir tirar da tua boca essas letras aqui de baixo, o B, o T, o K e o V, sem encostar, sem uma fricção aqui, o aparelho fonador, digamos assim. Então não passam livremente. Consoante, tá? O assunto das nossas próximas aulas aí também, tá? Consoar.
Então, pessoal, A, E, I, O, U são sons, as vogais são sons que passam livremente pelo nosso aparelho fonador, tá? E a classificação das vogais desse A, E, I, O, U, aqui para nós vai ser em vogais e semivogais. E aqui, né, que começa a... O aluno pode ter um pouco de dificuldade. As vogais, pessoal, som mais forte, tá? São base de sílaba, formam sílabas sozinhas. Elas são tão importantes que existe sílaba sem consoante, né? Mas não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante, existe sílaba sem semivogal, mas não existe sílaba sem vogal. Daí a importância da vogal. E as semivogais, elas são mais fraco, a pronúncia é mais rápida, não se sabe, não são base de sílabas, né? Se apoiam nas vogais para poder existir. E tem som de I e de U. Aqui cuidado com essa informação, porque depende da região, né? Então, teve um aluno que falou, professor, eu fui lá achando que tinha som de I, U, errou a questão, disse, queria meu rim depois. Porém, o Brasil é imenso, né? O Brasil é muito grande, tem lugares que eles falam esse I com som de E e o U com som de O, então vai ajudar, mas nem tanto, né? É uma regra, né, infalível, tá, pessoal? Outra coisa, essa questão de soar mais fraco, soar mais forte, quando eu fiz faculdade, tinha o que nós chamávamos de laboratório de letras. Era bem interessante, onde eu fiz faculdade, na PUC de Porto Alegre. E a gente ia para esse laboratório e lá tinha um aparelhinho que mostrava para a gente a intensidade, né, daquilo que a gente falava, das letras que a gente falava. E era bem interessante de perceber, eu nunca me esqueço disso, que quando a gente pronunciava as vogais, pronunciava uma palavra, tipo um amplificador. O que era vogal ia lá para cima, o que era semivogal ficava mais para baixo. Porque realmente a gente não consegue perceber isso no dia a dia. O professor explicando, vocês não conseguem perceber. Mas realmente, quando a gente fala, as semivogais são mais fracas, pessoal, tá? Então, as vogais primeiro, né, conforme a gente viu aqui, né, tem todas essas características, podem pausar e ler, que vai ser muito importante, tá, pessoal? Uma característica uma dica muito legal em relação às vogais e às semivogais é que o A é sempre uma vogal. O A sempre será vogal. Guardem isso para a vida de vocês. Para quando vocês forem classificar, vocês entenderem que o A é sempre vogal. Tá? Ele nunca será uma semivogal. Ele será sempre uma vogal. Tá? Uma sílaba, pessoal, também, ela tem apenas uma única vogal. Não vai ter mais de uma vogal numa sílaba. Quando vocês encontrarem duas, ali uma do lado da outra, pode ter certeza que não são duas vogais. Uma vai ser a vogal e a outra vai ser a semivogal. Isso vai acontecer nos ditongos. A gente vai ver na aula que vem. Então eu tenho ali caixa, pneu e pedido. Com base nisso que eu falei para vocês, no que está lá em cima, nas dicas aqui embaixo, tá? É fácil de vocês entenderem o que é vogal e o que é semivogal. Nós temos ali a palavra caixa, a gente tem que separar, nós vamos estudar a separação de sílaba na frente, lá na 10ª aula, eu acho, não sei, 11ª. Mas é importante vocês já irem acostumando com essa separação, tá? Ó, caixa. Percebam, pessoal, que se eu tenho lá em cima que o A é sempre vogal, então eu já tenho ali, de cara, eu já sei que eu tenho duas vogais. Então, o que é aquele I que está ali do ladinho? A outra dica, uma sílaba tem apenas uma única vogal. Se numa sílaba eu tenho apenas uma única vogal, aquele I só pode ser uma semivogal. E é assim que a gente vai entendendo, eliminando e acertando as questões. Agora, pneu é uma palavra monossilábica. E por quê? Porque não tem como separar esse PN e deixar sem vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem vogal. Gravem isso também, tá? E aí, pneu é uma palavra monossilábica. O que vocês acham? Eu tenho um E, que soa mais forte, e um U, que soa mais fraquinho. Pneu. Eu não falo pneu. Esse E tem som de E mesmo. Ele não tem som de I. Ele tem som de E. Se ele tem som de E, ele só pode ser vogal. E aí tem um U lá no final, que é uma semivogal. Aqui não tem o que titubear. Eu separo e não aparecem duas juntas. Eu não terei trabalho. São 3 vogais. Tá? Simples assim. As semivogais, pessoal, tem o som mais fraco, né? Como a gente viu, as características. Pausem aí, leiam, que é importante, tá? Semivogal tem som de I de U. Cuidado com essa informação. Ela vale a pena, mas cuidado. Área. O que eu tenho ali em área? Eu vou separar,
vai ficar desse jeito. O A é sempre vogal. Então eu tenho um A aqui que é vogal e outro A lá que é vogal. E esse E tem som de I, área, área. É muito difícil vocês ouvirem falar aria, área, com E. Ele tem um E com som de I, então ele é semivogal, tá? E coração, olha como é que fica a separação. Coração, esse U ali, esse O no final tem som de U. Coração, coração. Então fica assim, ó, vogal, vogal, outra vogal aqui, porque tá junto, ela está sozinha na sílaba. E aí tem um U lá, um O com som de U, que também é semivogal. É uma maneira de vocês irem eliminando, né, e acertando o que é vogal, o que é semivogal. Sempre ajuda, tá? Agora vamos apontar, né, as setas para as vogais ou as semivogais. Se vocês quiserem fazer, pausar antes da gente corrigir, né? Aliás, já deve ter percebido. O que está em vermelho é vogal e o que está em azul é semivogal. Mas olha o que acontece, para vocês verem que dá certo o que está lá em cima. Peixe. Por que que está aqui? Porque está lá, vai lá para as vogais, soa mais forte. São base de sílabas, é uma base de sílaba esse E. A pronúncia é mais demorada. Pei, o I fica lá no finalzinho, né? E ela forma a sílaba... Não está formando sílaba sozinha, porque o I está ali junto com ela, mas ela tem todas as características anteriores. Agora, eu tenho um I, que está lá no finalzinho, né? Finalzinho, I. Vai para lá, semivogal, soa mais fraco, pronúncia mais rápida. Não é base de sílaba, não está sozinho, né? Porque o I pode ser base de sílaba e é vogal daí, não é semivogal. Tem som de I, mais som de I impossível, que é o I mesmo, né? O I propriamente dito. Então, vai para lá e o E fica aqui de novo. Por quê? Porque tem todas aquelas características que estão ali, tá? Tênue. Por que está aqui? Tem todas essas características que estão ali. Podem ir pausando e lendo. O U está aqui por quê? Vai para lá porque tem todas essas características, gente. Ó, soa mais fraco, pronúncia mais rápida, tênue. Eu fico com aquele E lá no final. Parece um I, mas não é. É E, tá? E esse E aqui tem som de E mesmo, né? Então é vogal. Todas as características que estão ali, com certeza, é uma vogal, tá? Meu, palavra monossilábica. O que vai acontecer? Eu tenho um E, né, que vai para lá, porque soa mais forte. Um U lá no finalzinho, né? Meu, tá? Como semivogal. Tem todas essas características aqui. Eu tenho o herói, esse E é vogal, tá ali, né, junto com o H, formando sílaba, e herói, né, aqui não tem o que titubear nesse O aí, pessoal. Vogal, o que é semivogal? O O tá acentuado, tá tônico, tá? Então esse O só pode ser vogal, e o I é uma semivogal. Pausem e tentem olhar lá as características que vai ajudá-los, eu tenho certeza disso, tá? Dicas importantes, pessoal. O A é sempre vogal, como eu já falei, guardem para a vida de vocês, é um mantra, repitam. Não existe sílaba sem vogal, repitam. Toda sílaba terá apenas uma única vogal, sempre uma única vogal. Tá? Não tem uma sílaba com mais de uma vogal. Onde houver duas sílabas, duas vogais, uma é vogal, outra é semivogal, tá? A semivogal é sempre a de pronúncia mais fraca e tem som de I ou de U. Mas também cuidado com essa informação. Teste, exercícios, tá? Olha o que diz o exercício. Separe as palavras abaixo e classifique as vogais. Eu vou colocar o reloginho aqui no cantinho. Vocês vão dar um pause, vão separar essas palavras aqui embaixo e vão me dizer o que é vogal e o que é semivogal, de acordo com isso que eu expliquei para vocês até agora. Pois bem, pessoal, tá lá, ó, o A é sempre vogal, não existe sílaba sem vogal, toda sílaba terá sempre uma única vogal. Coloquem isso, ó, a semivogal é sempre a de pronúncia mais fraca e tem som de I e de U. Vamos observar, né, essas características e vamos classificar aqui. Aqui não tem erro, pessoal, nós não tem duas uma do lado da outra, né? Só temos uma em cada sílaba. Então, ó, é tudo vogal. Não tem o que titubear. Não tem. Aqui, opa, já tem que parar para pensar. Mas o que eu sei? Que o A é sempre vogal. Se o A é sempre vogal, eu tenho duas vogais ali. Só existe uma vogal em cada sílaba. Então as outras só podem ser semivogais. Só um fazão com som de U ali, aquele O. Fazão, né? Então é bem isso que eu estou falando para vocês. E com o tempo, vocês vão aprendendo, obviamente. Ameixa, opa, tem duas ali, ó. Aqui não tem o que titubear.
vogal e vogal, mas eu tenho um E e um I, né? Esse E tem som de I? Não, ele tem som de E. Se ele tem som de E, ele é uma vogal, tá? E aí eu tenho o I, que é a semivogal. Por quê? Porque só tem uma vogal na sílaba, só existe uma sílaba na vogal, tá lá em cima, tá? Louça, opa, eu tenho ali, né, duas, uma do lado da outra. O A eu sei que é vogal. Ele será sempre uma vogal. Agora, esse O e esse U, o que que é, pessoal? Esse O tem som de O ou tem som de U? Tem som de O. Eu não falo louça, eu falo louça. Se ele tem som de O mesmo, ele será uma vogal. E o U vai ser a semivogal, que é o que vocês estão vendo ali, pessoal. Olha o I soberano aqui, todo soberano como vogal. Os As, claro, a gente sabe que é vogal, e o I tá ali como vogal também. Tá até acentuado, formando sílaba sozinho. Aqui ele não é semivogal, aqui ele é vogal, tá? Acontece a mesma coisa com o U, tá lá, ó, separação. O A é vogal, o U é vogal também, e o E é vogal também. Porque esse U e esse I aqui, eles estão sozinhos, estão até acentuados, formando sílabas sozinhos, soberanos, como vogais, tá? Geralmente eles são semivogais. Saudade, ó, agora tem um U aqui como semivogal, o A é vogal, aqui é vogal, o E também é vogal, e esse U aqui como semivogal, olha que interessante. Opa, tá aqui, ó. Então, U como semivogal, U como vogal, I como vogal e I como semivogal. Você deve ter percebido, né? Vocês são inteligentes, espertos. Mãe, eu tenho lá um A, que é vogal, e um E com som de I, semivogal. Irmão, eu tenho um A que é vogal, e tenho ali um I que é vogal também, e um O com som de U, semivogal, irmão. Né? Ouro, O com som de O, eu não falo ouro, então o U só pode ser a semivogal. Aqui é vogal e lá também é vogal. Tá sozinho ali, tá junto com o R, né? Tá junto do lado de outra vogal. Ceia. Esse E tem som de E ou tem som de I? Tem som de E, então ele é vogal. O A também é vogal, o I é semivogal e o E só pode ser uma vogal. Com certeza, pessoal. Não acredito que seja um conteúdo difícil, tá? Vocês têm o material escrito aqui embaixo na descrição. Todas as minhas aulas terão material escrito. Tem o link também aqui embaixo para o meu canal no Telegram. Enfim, visitem a descrição deste vídeo que é muito importante para vocês, tá? Para o rendimento dos estudos de vocês. Fora isso, eu vou pedir para que vocês curtam e compartilhem este vídeo. Me ajudar muito no meu trabalho. E eu acho que é isso. Bons estudos!